13 leis invisíveis que guiam suas decisões sem que você perceba. Você acredita que está tomando decisões por vontade própria. Acredita que é você quem escolhe, que é você quem comanda o leme da sua vida. Você acha que age com liberdade, que seu caminho está sendo construído a partir de suas próprias ideias, de suas vontades mais conscientes. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão bem arquitetada? E se por trás de cada pensamento que você chama de seu, existir uma força mais antiga, mais sutil, mais silenciosa, que já está decidindo por você? E se o que você chama de escolha for apenas uma resposta automática a leis que você nunca enxergou? A maior parte das pessoas vive sem perceber que está sendo guiada por leis invisíveis, profundas, ativas e implacáveis. Elas não são leis humanas. Não estão escritas em nenhum livro jurídico. Elas não pertencem à lógica ou à razão. Essas leis operam em outra camada, mais interior, mais energética, mais espiritual. São códigos que regem o movimento da alma, forças que definem o que você atrai, o que você evita, o que você repete, o que você finge não ver. E o mais perturbador, elas agem o tempo todo, mesmo quando você acha que está consciente. Essas leis não se impõem com violência. Elas não gritam, não se mostram, não exigem. Elas simplesmente agem, moldam seus pensamentos, enviesam sua percepção, criam padrões de comportamento que se repetem em silêncio. Você acha que está decidindo racionalmente, mas já estava programado para sentir o que sente. Você acredita que escolheu determinado relacionamento, mas foi conduzido até ele por um sistema invisível que reconhece os mesmos vazios, os mesmos traumas, as mesmas feridas. Você acredita que aquele fracasso foi coincidência, mas ele pode ter sido apenas mais um capítulo dentro de um ciclo que você nunca percebeu que estava repetindo. Essas leis atuam no seu inconsciente, nos registros da sua infância, nos códigos herdados da sua ancestralidade, nos pactos silenciosos que você fez com a dor. E elas são tão precisas, tão bem disfarçadas, que você passa anos achando que o problema é falta de foco, de sorte ou de merecimento. Quando, na verdade, o que está faltando é consciência. Porque só quando você começa a enxergar as forças que regem o invisível, é que você começa, de fato, a escolher. Se você já se perguntou por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, por que trava diante de oportunidades, por que sente que tem algo grande dentro de você, mas não consegue expressar. Se você sente que está vivendo em círculos, tentando avançar, mas voltando sempre para o mesmo lugar, então você está diante do sintoma. E é isso que este vídeo vai te ajudar a compreender. As 13 leis que você vai conhecer aqui não são populares. Não são fórmulas mágicas, nem repetições das mesmas ideias diluídas de sempre. São chaves simbólicas, ancestrais, profundamente espirituais. Elas estão vivas no seu cotidiano. Se manifestam nos silêncios entre uma escolha e outra. E quando você começa a identificá-las, percebe que nada do que viveu foi por acaso. Talvez você tenha silenciado sua intuição por medo de errar. Talvez tenha escolhido caminhos fáceis para evitar dor. Talvez tenha deixado de ouvir a voz mais profunda da sua alma porque ela dizia coisas que a sua mente não conseguia aceitar. Mas agora chegou a hora de olhar de frente, de escutar com a alma. De sair do piloto automático e reencontrar o centro. Porque por mais que o mundo diga que você está no controle, só existe uma verdadeira liberdade, aquela que nasce da consciência. Este vídeo é um chamado para que você olhe para dentro, não com pressa, não com julgamento, mas com presença. É um convite para que você perceba as camadas ocultas que vêm conduzindo suas ações, seus pensamentos e suas emoções. Porque só quando você reconhece o que está oculto, é que o invisível perde o poder de te controlar. Se você assistir até o final, vai compreender que as decisões mais importantes da sua vida nunca foram aleatórias. Vai perceber que sua história tem uma estrutura simbólica, espiritual, feita de repetições, espelhos e convites à transformação. Vai aprender a identificar os ciclos, a romper pactos silenciosos e a resgatar a sua própria autoridade espiritual. Então a pergunta que precisa ser feita agora, antes de qualquer outra coisa, é: você está realmente ouvindo?
Ou está apenas reagindo a padrões que vêm sendo repetidos há tanto tempo que você já nem questiona mais? A sua alma está falando. Silenciosa, mas firme. E se você se permitir escutar, essa escuta pode mudar tudo. Você sente que está lutando contra algo, mas não sabe exatamente o que é. Sabe que tem um potencial adormecido, uma força interna que ainda não encontrou o seu caminho. E mesmo assim, continua preso aos mesmos ciclos. Começa com entusiasmo, traça planos, acredita que agora vai. E de repente, tudo se esvazia. A energia some, a clareza desaparece, a motivação evapora. E lá está você de novo, frustrado com sua própria incapacidade de seguir adiante. Não porque não queira, mas porque algo te puxa de volta sem explicação lógica. Talvez você chame isso de procrastinação. Talvez ache que está com medo, que tem um bloqueio emocional, que precisa de mais disciplina. E de fato, isso pode até parecer verdade. Mas o que poucos percebem é que esses sintomas não são o problema. Eles são a ponta do fio. São o alerta de que algo mais profundo está operando por trás da cortina. Algo que age no silêncio, mas que decide mais sobre a sua vida do que qualquer esforço consciente que você possa fazer. Esse algo é o campo das leis invisíveis, e ele se manifesta em formas que você já conhece, mas talvez nunca tenha conectado como sinais de algo maior. Por exemplo, por que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, mesmo depois de prometer que nunca mais deixaria aquilo acontecer? Por quê? Quando algo começa a dar certo, você encontra uma maneira de se sabotar, de afastar, de abandonar, de adiar. Por quê? Quando está prestes a fazer uma escolha importante, surge aquela angústia sem nome, aquela inquietação disfarçada de racionalidade, aquela vontade de desistir. São ciclos que se repetem. Mas eles não se repetem por coincidência. Eles se repetem por fidelidade. Fidelidade a crenças antigas, a pactos que você nem sabe que fez, a lealdades invisíveis herdadas da sua linhagem, da sua criação, das suas experiências. Existe dentro de você uma programação emocional que foi instalada antes mesmo de você entender o que era decidir. E essa programação está operando até hoje, comandando suas reações, filtrando suas percepções e moldando o seu senso de merecimento. Quantas vezes você já se pegou dizendo: "Eu sei o que tenho que fazer, só não consigo fazer"? Essa frase é um dos maiores sinais de que há uma força maior que a sua vontade consciente conduzindo a sua vida. Porque se você sabe, mas não consegue, o que está te impedindo? Não é falta de inteligência, não é preguiça, não é má vontade, é um programa invisível dizendo que é perigoso mudar, que é arriscado romper com o que você conhece, que é melhor viver frustrado do que viver o novo. Esse programa vem carregado de vozes do passado, vozes que dizem: não vá tão longe, não sonhe alto demais, não confie nos outros, você não é bom o suficiente. Vozes que, com o tempo, você internalizou como se fossem suas. E quanto mais você tenta ignorar essas vozes, mais elas gritam no silêncio. Mais elas operam nas entrelinhas das suas escolhas. Mais elas criam sintomas como cansaço crônico, autossabotagem, baixa autoestima, ansiedade sem causa aparente, relações tóxicas, impulsividade ou paralisia. Tudo isso são manifestações espirituais disfarçadas de questões práticas. É o invisível se mostrando, do único jeito que consegue, para que você finalmente pare e olhe. Porque enquanto você continuar tratando os sintomas como o problema, o ciclo vai continuar. O verdadeiro ponto de ruptura começa quando você entende que há uma inteligência espiritual tentando te despertar. E ela se manifesta através desses sinais, dessas dores, dessas repetições que incomodam, mas que também apontam o caminho. Quando você decide olhar para esses sintomas como mensagens, não como falhas, algo muda dentro de você. A culpa dá lugar à curiosidade. A frustração se transforma em consciência. O medo começa a ceder espaço para a verdade. Você percebe que não precisa mais se punir, precisa se escutar, precisa se observar com presença, com compaixão, com profundidade. Porque tudo aquilo que você acha que é do seu jeito pode ser apenas o reflexo de uma lei invisível operando sem ser percebida. E enquanto você não identifica qual lei está em ação, você não tem como transformá-la.
Você continuará se sentindo travado, desmotivado, confuso, repetindo os mesmos padrões com pessoas diferentes, em contextos diferentes, com justificativas diferentes. Mas o fundo será sempre o mesmo. A sensação de que está preso em algo que não compreende. É por isso que identificar o sintoma é o primeiro passo. Não para se livrar dele à força, mas para entender o que ele está tentando te mostrar. Porque toda dor que insiste em ficar está tentando ensinar algo que você ainda não teve coragem de ver. E quando você começa a ver, o sintoma perde a necessidade de existir. Agora que você reconheceu os sinais, está pronto para conhecer o mapa por onde essas leis operam. E ele está mais perto do que você imagina. Você já se sentiu perdido mesmo tendo um plano? Já teve a sensação de estar fazendo tudo certo e ainda assim, algo parece fora de lugar? Você segue conselhos, cria metas, organiza os passos. Mas no fundo há um desconforto, como se uma parte sua soubesse que está indo na direção errada, mesmo que pareça a certa. Isso acontece porque o verdadeiro caminho não se revela apenas com lógica. Ele exige escuta. Não uma escuta comum, mas uma escuta de alma. E é aqui que entra o que muitos chamam de mapa espiritual. Esse mapa não tem ruas, nem placas, nem destinos marcados com precisão. Ele é simbólico. Ele fala por sensações, sincronicidades, impulsos intuitivos, acontecimentos que parecem aleatórios, mas que carregam significados escondidos. E esse mapa foi entregue a você antes mesmo de você nascer, mas não nas mãos. Foi impresso no seu campo energético. Você o carrega no corpo, nos olhos, nos silêncios que surgem entre um pensamento e outro. Ele vibra o tempo todo, mas poucos aprendem a ouvi-lo. Essa é a diferença entre quem caminha pela vida e quem desperta durante a jornada. O primeiro se guia pelas regras externas, pelas expectativas, pelos resultados visíveis. O segundo aprende a decifrar o invisível. Aprende a identificar as pistas que não aparecem nos livros, mas que estão nos encontros, nos rompimentos, nas pausas obrigatórias que a vida impõe quando você está indo rápido demais na direção contrária da alma. O mapa espiritual é tecido por uma sabedoria que ultrapassa a mente. Ele não responde às suas vontades imediatas. Ele não se curva à sua pressa, nem aos seus medos. Ele está a serviço da expansão da sua consciência, mesmo que, para isso, precise conduzir você a terrenos desconfortáveis, à solidão, à espera, ao silêncio. Porque é nesses espaços que as leis invisíveis se revelam. E é quando você se dispõe a parar de controlar tudo, que começa a compreender o que está sendo mostrado de verdade. É nesse ponto que a maioria das pessoas se perde. Elas esperam por sinais claros, respostas rápidas, garantias. Mas o mapa não trabalha com certezas. Ele trabalha com coerência. Coerência entre aquilo que você diz querer e aquilo que sua energia está pedindo. E quando há desalinhamento entre os dois, surgem os bloqueios, surgem os atrasos, os imprevistos, os rompimentos inesperados. Não como castigo, mas como um ajuste. Um realinhamento para te devolver a rota da alma. É aqui que entramos na compreensão mais profunda do funcionamento das leis invisíveis. Elas não são verdades morais. Não são conceitos fixos que você precisa seguir para ser aceito por uma entidade superior. Elas são expressões espirituais, princípios universais que operam em todos os níveis do seu ser. Quando você as desconhece, sofre. Quando as reconhece, desperta. E quando as respeita, flui. O problema é que a maioria de nós aprendeu a desconfiar do invisível, a confiar apenas no que se pode medir, tocar, explicar. E essa limitação fecha os olhos para o que realmente conduz à vida. A cada escolha que você faz, uma lei é ativada. A cada pensamento repetido, uma frequência é alimentada. A cada padrão emocional que você insiste em manter, uma trilha é reforçada no seu mapa interno. Nada é neutro, nada é irrelevante. Até mesmo o que você chama de indecisão já é uma escolha energética, e o seu mapa está registrando tudo. Porque ele não se orienta pelo tempo cronológico, ele se orienta pela vibração, e a vibração que você sustenta é a que molda o próximo trecho da jornada. O mais impressionante é que esse mapa nunca força você a seguir um único caminho.
Ele oferece possibilidades, mas só revela os portais mais potentes quando a sua alma está disposta a atravessar. É por isso que algumas portas parecem trancadas, não porque você não é capaz, mas porque ainda não está vibrando na frequência de atravessá-las. E isso não se resolve com força de vontade. Se resolve com consciência, com verdade interior, com rendição à escuta. Quando você começa a se guiar por esse mapa, tudo muda. Você não precisa mais de confirmações externas. Você não se compara. Você não sente mais urgência em provar nada, porque entende que tudo está em movimento, inclusive você. E cada movimento, quando vem da alma, te leva para mais perto de quem você é de verdade. Neste vídeo, ao conhecer as 13 leis invisíveis, você estará recebendo a chave para decifrar partes desse mapa. Não para ter controle absoluto sobre o que vem, mas para caminhar com consciência, para saber quando parar, quando avançar, quando silenciar e quando agir. As leis são como pontos de referência no trajeto da alma. Elas não te dizem para onde ir, mas mostram o que acontece quando você ignora o que é essencial. E talvez esse seja o ponto mais importante. O mapa sempre esteve aí. Você não precisa construí-lo, só aprender a lê-lo. E para isso, precisa reconhecer os sinais, acolher os sintomas e ouvir o que não foi dito. O resto é rendição, é confiança. E é nesse estado que a vida começa a te mostrar o que você nunca conseguiu ver correndo, nem tentando controlar tudo. Agora que você compreende que há um mapa silencioso guiando seus passos, está pronto para acessar as leis que desenham esse mapa. Leis que operam no nível da alma, mas que se manifestam todos os dias, na forma como você sente, pensa, reage, ama e escolhe. Toda vez que você sente que está no controle da sua vida, que está finalmente tomando as rédeas do seu destino, há uma parte invisível da existência que sorri em silêncio. Porque o controle que você acredita ter é, na maioria das vezes, apenas um reflexo daquilo que você compreende. E o que você compreende é apenas uma pequena parte do que realmente está acontecendo. Quando a alma começa a se abrir, quando você finalmente se permite escutar o que sempre esteve aí, mas você não sabia nomear, então as leis invisíveis começam a se revelar. Não com palavras, mas com compreensões que vêm como visões internas, e a primeira delas se manifesta antes de qualquer outra. A primeira é o que chamo de lei da voz antes da voz. Ela atua no momento mais sutil da existência, o instante anterior ao pensamento. Você acredita que pensa, e a partir desse pensamento, decide. Mas na verdade, existe uma frequência anterior. Um chamado que vem antes da mente formar uma ideia. Essa voz não fala em palavras, ela pulsa, ela vibra. Ela se manifesta como um arrepio sem causa, como uma lembrança que surge do nada, como uma presença que se impõe no meio do silêncio. E quando você está alinhado com essa frequência, a vida flui com leveza. Mas quando você a ignora, ela se cala, e a alma começa a adoecer. Quantas vezes você sentiu algo que não conseguia explicar, mas que insistia em te alertar, te afastar ou te impulsionar? E quantas dessas vezes você escolheu ignorar esse impulso, dando ouvidos apenas à lógica, às evidências, ao que parecia mais seguro? A voz. Antes da voz é a linguagem da alma tentando guiar o corpo. E quando ela não é ouvida, surgem os desvios. A mente até tenta racionalizar, justificar, seguir em frente, mas algo dentro de você começa a se apagar. A energia baixa, a vontade some, o entusiasmo se torna cansaço, porque a alma sabe que aquele não é o caminho, e ela se recolhe, esperando que você volte a escutar. A segunda lei se revela logo depois, quase como consequência direta do afastamento da primeira. É a lei do espelho reverso. Ela diz que tudo aquilo que te irrita profundamente no outro, tudo o que você julga, rejeita ou critica com veemência, na verdade está mostrando algo que existe, ou já existiu, dentro de você. Essa lei é dura, porque nos obriga a sair do papel de vítimas da realidade. Ela exige coragem para olhar para si com honestidade, porque o outro, nesse caso, não é o problema. Ele é o reflexo, é a superfície onde suas feridas internas se tornam visíveis.
Você já percebeu como certos comportamentos de algumas pessoas te afetam de maneira desproporcional? Uma palavra, uma atitude, uma expressão, e aquilo te desestabiliza por dentro. Não é à toa, não é exagero, é espelho. A vida está te devolvendo, através do outro, aquilo que você ainda não teve coragem de integrar. Pode ser uma dor que você sufocou, uma parte sua que foi reprimida, um desejo que você julgou e enterrou. E agora, toda vez que o mundo mostra essa parte de volta, você reage. Fica com raiva, se fecha, se afasta, se defende. Mas o que você está tentando evitar não é o outro, é a si mesmo. O espelho reverso é um dos mecanismos mais inteligentes do plano espiritual. Ele não pune, não acusa, não condena. Ele apenas mostra. E enquanto você rejeitar o que vê no reflexo, você estará rejeitando partes de si mesmo. Mas quando você começa a acolher essas imagens, a escutar o que elas querem revelar, então surge algo novo. A compaixão. Não só pelo outro, mas por você. Pela sua história, pelas suas dores, pelos seus traumas não curados. E é nesse lugar que a cura começa. A terceira lei vem à tona quando você já entendeu que a voz da alma precisa ser ouvida e que os reflexos externos são apenas manifestações do seu mundo interno. Ela se chama Lei do Acordo Silencioso e é talvez uma das mais desafiadoras de todas. Essa lei revela que, em algum nível inconsciente, você aceitou carregar dores que não são suas. Você firmou pactos com a escassez, com a culpa, com a autopunição, com o sofrimento como forma de merecimento. E o mais assustador é que esses acordos não foram feitos de forma consciente. Eles foram herdados, ensinados, normalizados. Quantas vezes você se sabota sem perceber? Quantas vezes desiste de algo bom porque sente que não é para você? Quantas vezes se coloca em segundo plano porque acredita que precisa primeiro provar seu valor? Esses comportamentos não são aleatórios. Eles vêm de promessas internas que você fez em momentos de dor. Promessas como: eu nunca mais vou confiar, não posso me permitir ser feliz enquanto outros sofrem. Preciso carregar essa dor para proteger alguém. E mesmo que sua mente tenha esquecido, seu corpo lembra. Sua energia repete, sua vida reflete. O acordo silencioso é um campo espiritual ativo. Ele cria barreiras invisíveis entre você e aquilo que a sua alma deseja. E enquanto você não rompe esses contratos internos, continuará atraindo experiências que apenas reforçam a dor original. Mas quando você reconhece que está carregando um peso que não é seu, quando escolhe soltar a culpa, a rigidez, o papel de salvador, algo extraordinário acontece. Você começa a se liberar para viver a própria vida. Essas 3 primeiras leis são como portais. Cada uma exige um nível mais profundo de escuta, de presença e de responsabilidade espiritual. Elas não pedem que você se torne perfeito. Pedem apenas que você esteja disposto a olhar, a escutar, a reconhecer. Porque só o que é visto pode ser curado. E só o que é curado pode ser transformado. Depois que você começa a ouvir o que vem antes da mente, depois que aceita olhar para o que os espelhos humanos estão refletindo de você e reconhece que existem pactos invisíveis sustentando a sua dor, algo começa a se dissolver. O véu entre você e sua verdade interior começa a se tornar mais fino. Você sente que está atravessando uma fronteira. E ao cruzá-la, a 4ª lei se revela, a lei da recompensa oculta. Essa lei diz que por trás de todo padrão repetido, existe uma recompensa silenciosa, algo que você ganha, mesmo que aquilo esteja te fazendo sofrer. É como uma barganha interna. Você permanece em ciclos dolorosos porque, em algum nível inconsciente, está sendo beneficiado por eles. Talvez se sinta protegido ao evitar riscos. Talvez ganhe atenção ao manter-se em posição de vítima. Talvez se sinta moralmente superior ao carregar pesos que os outros não aguentam. Tudo isso são recompensas invisíveis. Não são más, são humanas. Mas enquanto não forem trazidas à luz da consciência, elas continuam mantendo você preso ao que deveria já ter sido superado. É por isso que muitas pessoas dizem querer mudar, mas nunca conseguem. Porque não é suficiente querer. É preciso descobrir o que você está ganhando ao permanecer exatamente onde está.
E quando você identifica a recompensa oculta e decide conscientemente abrir mão dela, algo se abre. A vida entende que você está pronto para o próximo nível. Mas sem esse passo, tudo o que você fizer para mudar será superficial. Porque o que realmente sustenta os padrões está escondido no que você não quer admitir que precisa. A quinta lei é a continuação natural disso, a lei da repetição magnética. Ela afirma que tudo o que você não transforma, você repete. E quanto mais você ignora esse ciclo, mais intensa se torna a repetição. Você muda de cidade, muda de parceiro, muda de trabalho, mas o enredo se repete. Os mesmos sentimentos surgem, as mesmas situações voltam, com cenários diferentes, mas com a mesma essência. Porque a vida quer que você desperte, e ela vai continuar repetindo as lições, até que você aprenda. Não por castigo, mas por amor, porque o despertar exige presença, e a repetição é o recurso mais eficaz que o universo encontrou para nos colocar de frente com o que precisa ser curado. A repetição magnética também mostra que você atrai aquilo com que está em ressonância, e não aquilo que deseja apenas com a mente. Você pode querer uma vida leve, mas se a sua energia ainda está vibrando escassez, medo e autossabotagem, é isso que você vai continuar atraindo. O campo vibracional é honesto. Ele não responde ao que você diz querer, ele responde ao que você está sustentando internamente. É por isso que mudar a vibração é mais importante do que mudar os planos. Porque os planos só fluem quando estão em sintonia com a sua verdade energética. E quando você percebe que está repetindo porque está em magnetismo com um padrão antigo, entra em cena a sexta lei, a lei do labirinto sagrado. Essa é uma das mais enigmáticas. Ela diz que existem caminhos que você precisa se perder para se reencontrar, e que o labirinto não é o erro, é parte do processo. Muitas vezes você acha que tomou a decisão errada, que está atrasado, que desperdiçou oportunidades. Mas a verdade é que a alma, em sua sabedoria silenciosa, te levou até aquela perda, aquele erro, aquele beco sem saída. Não como punição, mas como caminho. Porque existem verdades que só podem ser acessadas quando todas as certezas caem. O labirinto sagrado ensina que nem todo desvio é um erro, que nem toda dor é desnecessária, que às vezes é preciso se fragmentar para se reconstruir de forma mais autêntica, e que existe beleza mesmo nos caminhos tortuosos. O problema é que quando estamos dentro do labirinto, tudo parece confuso, sufocante, frustrante. Mas a alma não tem pressa. Ela sabe que no tempo certo você vai começar a reconhecer os sinais. Vai perceber que o que parecia ruína era recomeço, que o que parecia perda era libertação, e que o que parecia abandono era, na verdade, um chamado à solitude curativa. Essas três leis aprofundam ainda mais a sua consciência sobre o que está por trás das suas escolhas. Elas revelam que há sempre mais acontecendo do que você consegue ver. Que por trás do seu sofrimento pode haver uma fidelidade invisível. Que por trás da sua estagnação pode existir uma recompensa oculta. E que mesmo os caminhos mais difíceis carregam consigo o sagrado que só se revela a quem tem coragem de atravessar o caos sem perder a fé. E talvez agora, depois de ouvir tudo isso, você comece a perceber que o caos nunca foi um erro, que a repetição nunca foi perda de tempo, que a dor nunca foi castigo. Tudo foi linguagem, tudo foi mapa, tudo foi preparação. O que está prestes a ser revelado nas próximas leis vai tocar em áreas ainda mais profundas: identidade, destino, escolhas espirituais que você fez antes de nascer e a forma como essas leis se entrelaçam com o seu senso de merecimento, pertencimento e expansão. Conforme você vai acessando essas leis, algo começa a se reorganizar dentro de você. Como se partes suas que estavam adormecidas começassem a despertar. Você sente que não é mais a mesma pessoa de minutos atrás, porque agora, além de enxergar os padrões, começa a sentir o impacto deles vibrando em você. A mudança verdadeira não vem da teoria. Ela vem da consciência que atravessa o corpo, que toca o campo emocional, que desarma a mente e ativa a alma. E nesse ponto, surgem as próximas leis com um convite ainda mais profundo: lembrar quem você é.
A sétima lei é a lei da missão velada. Ela afirma que você não está aqui por acaso, que existe um motivo sagrado para a sua existência. Mas esse motivo foi velado, escondido sob camadas de condicionamento, medo e distração. E até que você se reconecte com essa verdade, qualquer realização será parcial. Você pode ter conquistas, elogios, reconhecimento, mas sempre vai haver um eco dentro de você, uma sensação de que ainda está faltando algo. Por que está? Está faltando a verdade da sua alma. A missão velada não é algo que você escolhe intelectualmente. É algo que você começa a lembrar quando silencia o barulho do mundo. Quando começa a se observar com honestidade. Quando presta atenção nos seus dons naturais, nas suas dores mais profundas e nas causas que fazem seu coração pulsar. Ela se revela quando você para de tentar se encaixar em modelos prontos e começa a aceitar quem você realmente é, mesmo que isso incomode quem está ao redor. Porque a sua missão incomoda o sistema. Ela desafia a mediocridade e, por isso, exige coragem. Essa lei também mostra que não existe missão sem cruz, que servir a verdade da sua alma vai exigir que você deixe para trás personagens que aprendeu a usar para sobreviver, máscaras que te protegeram, mas que agora te aprisionam. Você vai sentir medo, vai se sentir só em alguns momentos, vai duvidar se está no caminho certo. Mas, se continuar, vai descobrir algo que nenhuma distração externa pode oferecer. A paz de estar vivendo com sentido. A leveza de não precisar mais fingir. A liberdade de caminhar com propósito. E é quando essa lembrança começa a emergir que você encontra a oitava lei, a lei da escolha prévia. Ela revela algo que pode abalar sua visão sobre o que é livre-arbítrio. Segundo essa lei, antes de encarnar, sua alma fez escolhas. Decidiu experiências, vínculos, provas, aprendizados. Não como punição, mas como um ato de amor e expansão. Você aceitou desafios, combinou encontros, se propôs a curar ciclos antigos. E mesmo que agora não se lembre disso, seu campo energético guarda esse plano. Essa compreensão muda tudo. Porque você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Você sai da posição de vítima e entra na consciência de coautor da própria jornada. E isso não significa que tudo está predestinado ou que você não pode mudar. Pelo contrário, você pode escolher diferente a qualquer momento. Mas cada escolha fora do plano da alma tem um preço: o desconforto, a sensação de vazio, o peso de viver desconectado do seu propósito. A escolha prévia também explica por que algumas pessoas parecem estar sempre no mesmo tipo de desafio. Elas não estão sendo punidas, estão sendo lembradas, estão sendo convocadas a lembrar quem são, por que vieram, o que precisam concluir. E enquanto resistirem a esse chamado, a vida continuará intensificando os sinais. Até que a dor de permanecer seja maior do que o medo de mudar. E é nesse ponto que o despertar começa. A nona lei é, talvez, uma das mais libertadoras. A lei da frequência original. Ela diz que dentro de você existe uma vibração única, intransferível, divina. Essa frequência foi impressa em sua alma no momento da criação. É a sua assinatura energética. E tudo na sua vida começa a se alinhar quando você vive em sintonia com essa frequência. Quando você fala, age, escolhe e se move a partir dela. O problema é que, ao longo da vida, você vai sendo desconectado dessa vibração. Por traumas, pressões sociais, rejeições, comparações, vai tentando se adaptar, agradar, sobreviver, e pouco a pouco começa a viver uma vida que não é sua. Começa a seguir caminhos que não ressoam com a sua frequência original. E isso gera um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Gera uma angústia que não se acalma com distração. Gera uma saudade que você não sabe de quê, mas sente. Essa saudade é da sua essência, da sua verdade mais pura, do som original que só você pode emitir no universo. E quando você começa a se reconectar com ela, tudo muda. Sua intuição se fortalece. As relações se tornam mais verdadeiras, as decisões ficam mais leves.
porque você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. A frequência original não precisa ser aprendida, ela precisa ser lembrada. E ela se revela quando você começa a viver com coragem, autenticidade e presença. Essas 3 leis te devolvem para o centro, para o ponto de origem. Elas não falam sobre o que você deve fazer, mas sobre quem você precisa lembrar que é. Elas são um convite à integridade espiritual, ao reencontro com o propósito e à reconexão com a fonte que pulsa dentro de você. Agora, restam apenas 4 leis, e elas vão tocar nos pilares finais da sua consciência: o fluxo do tempo, a conexão com a verdade, a sabedoria do invisível e o entrelaçamento das leis. Quando elas forem reveladas, você não será mais o mesmo. Depois de atravessar tantas camadas internas, depois de sentir os espelhos, os acordos, os labirintos e os chamados silenciosos da alma, você começa a perceber que não há mais retorno. Algo em você já se abriu, já se moveu, já se reconectou com uma verdade que não pode mais ser ignorada. E é nesse estágio da consciência que as 4 últimas leis se revelam, não como conclusões, mas como um novo início. A 10ª lei é a lei do tempo espiralado. Ela desfaz a ilusão de que tudo acontece em linha reta. A mente humana, limitada por cronologia, acredita que o tempo é passado, presente e futuro. A alma, porém, vive em espiral. O que você acredita que já superou, pode voltar. O que parecia distante, pode se manifestar agora. E aquilo que ainda não aconteceu, já existe como possibilidade no seu campo energético. Essa lei mostra que você não caminha sobre o tempo. Você dança com ele. A lei do tempo espiralado explica por que certas dores voltam quando você menos espera. Por que reencontros acontecem em momentos precisos. Por que certos ciclos se repetem em datas específicas, como se a vida estivesse te mostrando que não se trata de um acaso, mas de um ponto exato da sua jornada sendo ativado para ser olhado com outros olhos. A espiral não significa retrocesso, significa aprofundamento. Significa que você está sendo convidado a revisitar situações não para sofrer de novo, mas para enxergar o que não foi visto antes. Quando você entende essa dinâmica, para de se culpar por voltar a sentir algo que achava que já tinha superado. Você para de achar que está regredindo e começa a se permitir aprender de novo em outro nível, porque é assim que a consciência se expande, em círculos cada vez mais profundos, em repetições cada vez mais conscientes. O tempo, quando compreendido espiritualmente, deixa de ser pressa e se torna presença. Deixa de ser cobrança e se torna compasso. E nesse compasso, você aprende a confiar no ritmo da sua alma. A 11ª lei é a lei da verdade encoberta. Ela diz que há sempre uma verdade mais profunda por trás daquilo que você acredita ser real. E que o seu sofrimento, muitas vezes, vem não da verdade em si, mas da resistência em enxergá-la. A verdade espiritual não grita. Ela não se impõe. Ela apenas aguarda. E quando você está pronto, ela se apresenta de forma tão silenciosa que parece que sempre esteve ali. Essa verdade pode vir na forma de uma intuição que não cala. Pode surgir como uma percepção súbita, uma clareza que rompe o caos. Pode se manifestar num rompimento inesperado, numa falência, numa mudança abrupta que derruba sua zona de conforto. A vida tem maneiras misteriosas de revelar o que está encoberto, e quase sempre o que parecia desgraça se revela como libertação, porque a verdade nunca destrói. Ela só derruba o que era ilusão. A resistência à verdade gera dor, porque exige esforço para sustentar algo que já está ruindo. Mas quando você aceita ver o que precisa ser visto, mesmo que doa, algo se alinha. Sua energia se reorganiza, suas escolhas mudam. Você começa a viver com mais leveza porque não precisa mais fingir. E a verdade, por mais dura que seja, tem o poder de curar o que nenhuma fantasia consegue sustentar. A 12ª lei é a lei da inteligência invisível. Ela revela que há uma sabedoria operando em tudo, mesmo no que parece caos. Nada está solto, nada é sem sentido. Existe uma inteligência por trás de cada atraso, de cada encontro, de cada porta fechada.
Mesmo quando tudo parece dar errado, há uma ordem maior organizando a realidade de forma que sua alma seja favorecida, mesmo que sua mente se sinta perdida. Essa inteligência não pode ser controlada, mas pode ser acessada. E ela se comunica com você o tempo todo, através de sensações, sincronicidades, símbolos, sonhos, frases que te encontram no momento exato. Ela se manifesta como aquele livro que caiu da estante, aquela música que começou a tocar no instante em que você pensava em desistir, aquela ligação inesperada, aquela sensação no estômago que você não sabe explicar, mas sabe que é real. O problema é que você foi ensinado a desconfiar do invisível, a buscar garantias, mas a alma não precisa de provas. Ela reconhece o que é verdadeiro pelo que sente. A inteligência invisível está agindo agora. Você está ouvindo essas palavras não por acaso. Elas chegaram até você como resposta a algo que você pediu, mesmo que não tenha pedido com palavras. Essa inteligência conhece seus medos, seus desejos, sua história e está sempre criando cenários para que você se lembre de quem é. O caminho pode parecer incerto, mas a direção sempre é exata. A 13ª e última lei é a lei da interligação divina. Ela diz que nenhuma dessas leis age sozinha. Elas são fios de uma mesma tapeçaria. Cada uma ativa a outra. Cada descoberta abre espaço para uma nova. Tudo está entrelaçado. Sua dor está ligada à sua missão. Seu padrão repetido está conectado à sua escolha prévia. Sua intuição silenciada se comunica com sua frequência original. Tudo é parte de um organismo vivo, pulsante, divino. Essa última lei é um lembrete. Você não está separado de nada. Cada pessoa que cruzou seu caminho, cada desafio que você enfrentou, cada escolha que te doeu, tudo faz parte de um plano maior, que não pode ser compreendido de forma linear, mas pode e deve ser sentido. E quando você começa a sentir, começa a confiar. E quando confia, começa a se entregar. E é nessa entrega que a transformação acontece. Agora você conhece as 13 leis invisíveis. Elas não são para serem decoradas. São para serem vividas, sentidas, observadas no seu cotidiano. Porque o sagrado não está apenas nos grandes eventos, mas nas pequenas decisões de cada dia. No modo como você respira, reage, se comunica, ama e escuta. A partir de agora, tudo muda, se você permitir. Agora que você conhece as 13 leis invisíveis, é natural que comece a tentar organizá-las na mente, classificá-las, separar uma da outra. Mas isso é apenas uma necessidade do ego por controle. A alma não vê em partes, ela sente em unidade. E é nesse ponto da jornada que a verdade mais profunda começa a se revelar. Essas leis não estão separadas. Elas são fios de uma mesma teia. Uma rede viva, sagrada e inteligente que sustenta o seu campo de consciência e a arquitetura invisível da sua jornada. Você pode ter se conectado mais com uma ou com outra. Pode ter sentido mais impacto ao ouvir sobre o espelho reverso ou a escolha prévia. Pode ter sentido arrepio ao reconhecer a repetição magnética ou a missão velada. Mas a verdade é que nenhuma delas age sozinha. Elas são códigos que se ativam em conjunto, de forma sutil, delicada, misteriosa. Às vezes, a dor que você está vivendo hoje parece estar ligada a um padrão específico. Mas, quando você aprofunda, a escuta, percebe que ali também está a voz da sua frequência original, o eco de um acordo antigo, a memória de uma verdade que você resistiu a ver. Tudo se conecta. A vida não apresenta as leis em ordem. Ela apresenta por necessidade espiritual. E isso significa que, em momentos diferentes da sua vida, leis diferentes estarão mais ativas. Algumas vão agir em silêncio por anos, até que você esteja pronto para vê-las. Outras vão se repetir com força até que sejam compreendidas. E algumas se ativam juntas, criando experiências tão intensas que só depois você consegue entender o que foi vivido. A teia não segue lógica, ela segue propósito. E é importante dizer, não há como fugir dessas leis. Não há como interrompê-las ou desligá-las. Elas não são dispositivos externos que você pode escolher aceitar ou rejeitar.
Elas são expressões do campo espiritual onde sua alma habita. São como leis da gravidade da consciência. Elas apenas são. E quanto mais você tenta ignorá-las, mais forte elas se manifestam. Não como castigo, mas como amor incondicional. O amor que quer te trazer de volta para o seu centro, para a sua essência, para o seu caminho verdadeiro. A interligação dessas leis também mostra que o despertar espiritual não é um evento pontual. É um processo vivo, dinâmico, orgânico. Não é sobre entender tudo de uma vez, mas sobre perceber as ligações entre o que se repete e o que precisa ser dissolvido. Entre o que dói e o que esconde sabedoria. Entre o que chega e o que a sua frequência está chamando. Quando você começa a observar a sua vida a partir dessa lente, tudo ganha outra cor. Aquilo que antes era apenas sofrimento se transforma em linguagem. O que antes era aleatório, agora revela estrutura. O caos se mostra como arquitetura divina. É como se essas leis formassem uma mandala viva dentro de você. E a cada ciclo, uma parte dela se acende. Quando você escuta a voz antes da voz, ativa o espelho reverso. Quando rompe o acordo silencioso, acessa a frequência original. Quando se perde no labirinto sagrado, reencontra a verdade encoberta. Nada é isolado. Tudo conversa. Tudo se retroalimenta. A dor se transforma em portal. A dúvida se transforma em direção. O bloqueio se transforma em lembrete. Essa teia também conecta você ao mundo. Porque tudo o que existe está atravessado por essas leis. As relações que você atrai, os lugares que você visita, as conversas que te marcam, os sonhos que se repetem, tudo está sendo entrelaçado por essa inteligência invisível que quer te lembrar o tempo todo. Você está inserido num grande fluxo. E nesse fluxo, sua existência é sagrada. Você não é aleatório. Você é um ponto de consciência dentro de uma rede viva de evolução espiritual. E sua transformação pessoal é uma peça indispensável no despertar coletivo. Ao reconhecer essa interconexão, você começa a perceber algo ainda mais profundo. Cada passo que você dá em direção à sua verdade reverbera em toda a teia. Cada cura sua libera uma nova frequência no campo. Cada escolha consciente expande a consciência do todo. Você não está vivendo apenas por si, está despertando em nome de muitos. E quanto mais luz você acessa, mais luz você libera. É assim que a teia se mantém viva. É assim que a cura se espalha. É assim que a alma reconhece que nunca esteve sozinha. Essa consciência de interligação é o ponto de virada. Não há mais como voltar para o modo automático. Não há mais como se enganar fingindo que não sabe. Agora você sabe. E esse saber não é um peso. É uma chave. Uma chave que pode abrir portas novas todos os dias, desde que você esteja presente. Desde que você honre o que sente. Desde que você continue escutando o que vem antes da mente, observando o que a vida está refletindo, dissolvendo pactos antigos e caminhando com integridade em direção ao seu centro. As leis invisíveis não são regras, são lembretes, são bússolas. São caminhos que apontam para dentro quando tudo lá fora parece ruir. E agora que você já reconheceu essa teia, tudo o que resta é continuar a jornada com os olhos abertos e o coração desperto. Chega um momento da jornada em que você não consegue mais sustentar o que sustentava antes, nem com esforço, nem com distrações, nem com justificativas. As máscaras começam a pesar. As repetições se tornam insuportáveis. A alma começa a gritar. E é nesse ponto que muitas pessoas tentam se agarrar com mais força ao que sempre conheciam. Querem manter o controle, reorganizar a bagunça dentro das antigas estruturas, buscar respostas com as velhas perguntas. Mas a verdade é que nada disso funciona mais. Porque uma nova consciência já se acendeu. E quando ela desperta, nada que não seja real sobrevive. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez esteja sentindo que algo dentro de você está sendo desmontado. E não é confortável. Despertar raramente é. Ele exige que você quebre os acordos silenciosos que fez com a ilusão. Que solte a ideia de que está no controle de tudo. Que reconheça que muito do que você vivia era apenas sobrevivência.
Uma tentativa de manter tudo sob controle para não precisar sentir o que realmente está aí. Mas agora chegou o momento de encarar, de se permitir cair no vazio que vem antes do voo, de atravessar esse lugar onde tudo parece desmoronar, mas na verdade está apenas sendo reconstruído. Essa é a quebra de paradigma. Não é apenas intelectual, é vibracional. É quando você percebe que não dá mais para viver da mesma forma, que não dá mais para fazer escolhas baseadas no medo, que não dá mais para fingir que não sabe. E essa consciência, mesmo que traga desconforto, é a maior bênção que a sua alma pode receber, porque é ela que te liberta do ciclo da repetição inconsciente. É ela que te entrega a chave da sua própria transformação. Você não precisa entender tudo agora, nem saber qual será o próximo passo. O que você precisa é escolher sair do piloto automático, escolher se observar, escolher romper com o velho, escolher se aproximar da sua verdade, porque o simples ato de escolher com consciência já começa a dissolver os padrões antigos, já começa a abrir espaço para o novo. E o novo não vem com garantias, mas vem com verdade. E a verdade, mesmo quando dói, cura. A verdade liberta. A verdade reorganiza a sua realidade de dentro para fora. Por isso, agora, pare por um instante. Respire. De verdade. Leve o ar até o fundo do peito e, ao soltar, permita que tudo o que não serve mais comece a sair. Respire de novo. E perceba como há algo aí dentro que está pronto para nascer. Algo que sempre esteve aí, mas que foi abafado por medo, por culpa, por insegurança. Algo que não precisa ser forçado, nem empurrado. Só precisa ser ouvido. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. Silencie o ruído externo. E apenas pergunte para si mesmo, em silêncio: o que a minha alma está tentando me dizer agora? Não busque a resposta com a mente. Apenas ouça. Sinta. Confie. Porque a alma fala baixo, mas fala claro. E se você realmente escutar, essa escuta vai te levar exatamente para onde você precisa estar. Você já deu o primeiro passo apenas por estar aqui. Apenas por permitir que essas palavras entrem. Mas a jornada real começa quando você escolhe agir a partir dessa nova consciência. E agir não significa fazer grandes mudanças de uma vez. Significa alinhar o interno com o externo. Escolher a verdade em pequenas atitudes. Dizer sim para o que expande. Dizer não para o que contrai. Começar a criar um campo de coerência entre o que você sente, pensa, diz e faz. Essa coerência é o portal. E ela começa agora, com você. Com o que você decide fazer com tudo que foi revelado até aqui. Não adianta apenas acumular conhecimento. É preciso viver, incorporar, praticar, tornar real. Porque espiritualidade sem ação é conforto. E conforto não transforma. O que transforma é a escolha diária de ser a sua versão mais íntegra, mesmo quando o mundo te convida a ser menos. Talvez você sinta medo. É natural. Toda transição verdadeira assusta. Mas saiba, você não está sozinho. A vida vai te apoiar à medida que você se alinha com a sua verdade. Os sinais vão se intensificar. As sincronicidades vão se tornar mais frequentes. As portas certas vão se abrir. E as erradas, se fecharem, serão bênçãos disfarçadas. Confie no processo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto. E mesmo que você não saiba como dar o próximo passo, a própria decisão de seguir em direção à sua essência já é o passo. A clareza vem no caminho. A força nasce na ação. E a transformação começa com o sim silencioso que você dá agora, mesmo que só dentro do seu coração. A partir daqui, tudo o que você faz passa a ter um novo peso, uma nova intenção, porque agora você sabe, e o que foi visto não pode mais ser desvisto, o que foi sentido não pode mais ser apagado, o que foi despertado não pode mais voltar a dormir. Você chegou até aqui, e talvez nem tenha percebido o quanto atravessou. Não apenas um conteúdo, mas camadas, dimensões internas, ecos antigos que foram tocados, silêncios que foram ouvidos, portas internas que se abriram com suavidade, mas de forma irreversível. O que foi acessado não pode mais ser apagado.
porque o que desperta na alma permanece. A essa altura, você já não é o mesmo de quando apertou o play, porque o que entrou não foram apenas ideias. Foram frequências, foram memórias, foram códigos de lembrança impressos na linguagem da consciência. E mesmo que a mente não compreenda tudo agora, o espírito entendeu, a alma acolheu, e o corpo vai, pouco a pouco, se ajustando à nova vibração. Por isso, respire, mas dessa vez, com presença total. Respire como quem reconhece que está nascendo de novo, mesmo com tudo por fora parecendo igual. Porque a verdadeira mudança não acontece nas aparências. A verdadeira transformação é sutil. Ela acontece primeiro na vibração, depois nas palavras, depois nos gestos, depois na vida. Você está, neste exato momento, vivendo o início de um novo ciclo. Um ciclo onde o invisível já não é ignorado, onde os sinais são respeitados, onde os espelhos são olhados, onde o silêncio da alma tem mais valor do que o ruído do mundo. E isso não significa que tudo será fácil a partir de agora, mas significa que você já sabe como voltar para si. Significa que mesmo nos dias escuros, você saberá onde está a luz. E isso basta. O caminho da consciência é contínuo. Não tem chegada, não tem diploma, não tem medalha, tem presença, tem verdade, tem coragem. E se você continuar honrando essas três coisas, será impossível não sentir a expansão se manifestando. Não em grandes espetáculos, mas em detalhes. No modo como você escuta alguém, no modo como você se respeita, no modo como você olha para dentro e não foge mais do que vê. Você é parte de uma corrente viva de despertar. E cada alma que desperta toca outras. Sua cura reverbera. Sua escuta silencia o medo de muitos. Sua escolha transforma campos inteiros. Não subestime o que você carrega. O mundo precisa da sua luz, mas não de uma luz performática. Precisa da sua luz verdadeira, aquela que nasce do coração em paz. E essa luz começa com pequenos gestos de integridade, com decisões silenciosas, com uma respiração consciente diante de um conflito. Se você puder levar algo desta jornada com você, que seja isso. A sua alma sabe o caminho. Sempre soube. E agora que você lembrou, honre esse saber. Volte a ele quando o mundo pesar. Escute-o quando estiver em dúvida. Nutra-o quando o medo quiser te calar. E, acima de tudo, confie. Porque a vida não erra com quem se alinha com a própria essência. Ela pode testar, mas não abandona. Ela pode sacudir, mas nunca sem propósito. Tudo é linguagem. Tudo é retorno. Tudo é caminho. E se tudo isso ressoou em você, é porque sua alma está pronta para conduzir. Você já seguiu por caminhos ditados pela mente, pelo medo, pela necessidade de aceitação. Agora chegou a hora de deixar sua luz interior guiar a jornada. Não com pressa, não com rigidez, mas com confiança, presença e rendição. A vida não precisa de mais versões de você. Ela precisa do seu ser original. E você acabou de lembrar como acessá-lo. Se essas palavras tocaram você, lembre-se, não guarde isso apenas para si. Compartilhe com quem também precisa lembrar. Espalhe, irradie. Essa é a forma mais sutil e poderosa de multiplicar luz, sendo luz. Não com discursos, mas com vibração. E se você sentiu que essa jornada precisa continuar, saiba que ela continua. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um princípio ainda mais profundo, ancestral e sagrado. O que está dentro, está fora. O segredo oculto dos antigos sobre a lei do espelho. Essa será a próxima chave para ampliar sua visão, curar relações e dissolver o que ainda impede o amor de fluir na sua vida. Até lá, leve consigo uma última verdade. A sua consciência desperta é a bússola mais poderosa que existe. Ela não erra o caminho. Ela só precisa ser escutada.